Estudar, aprender já é um grande desafio, né? Imagina agora com essa pandemia que está demorando muito mais do que a gente imagina. Tem sido um desafio, né? Render nos estudos, estudar online, em alguns casos ensinar, estudar junto, né? A ansiedade acaba aparecendo, não é verdade? Então, se essas questões têm sido uma questão para você, se isso faz parte da sua vida, essa live é para você, viu? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui hoje para estar aqui comigo. É uma alegria estar aqui novamente, tá bom? Eu tenho percebido, gente, um sofrimento, uma ansiedade muito grande dos alunos, dos familiares e, claro, dos professores também, né? Por conta disso tudo que a gente está vivendo. Não tem sido fácil, não é mesmo? Não tem sido para ninguém. E aí, por isso, eu convidei uma amiga muito querida, a Lurdinha Machado, que acabou de chegar aqui, maravilhosa. E eu vou chamá-la agora aqui para que vocês conheçam, tá, gente? Mandem o aviãozinho aí, ó, coloca para as pessoas, chama as pessoas para a live, que a gente vai conversar muita coisa legal. Apertem os coraçõezinhos para que o Instagram mande essa live para outras pessoas. Vamos fazer essa informação circular, combinado? Vou chamar ela aqui. Que coisa boa, gente! Matheus, Márcia, Virgínia. Ah, Lurdinha querida, muito obrigada. Quero agradecer primeiramente por você ter aceito o convite. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. E eu vou ter que ficar de olho nesse relógio aqui. Eu espero que meu marido me lembre também, porque senão eu vou perder a hora. Travou, não sei por que travou aqui. Tá travado? Você também. Para você, você tá me vendo? Gente, para mim, a imagem para mim tá travando. Você tá me vendo? Tô te vendo. Ah, então tá bom, então tá valendo. Então tá, Lurdinha, por favor, se apresenta para que o pessoal possa te conhecer. Eu me chamo Maria. Boa noite a todos, né? Boa noite, Pri. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Maria de Lourdes Machado Cardoso Martins. Eu gosto de repetir o meu nome porque carrega a minha história, né? Sim. Mas vocês podem me chamar de Lurdinha Machado, fica mais fácil para guardar. Eu sou professora. Aliás, primeiro, eu sou uma mistura de coisas, né, Pri? Uhum. E eu sou amiga desse povo bonito que está chegando aqui. Eu gosto de estar junto dos bons, que eu fico melhor. Com certeza. Então, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou um monte de coisa, né? E sou muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa. Tá estranho para mim, porque eu tô travada, eu tô olhando para minha cara parada. Tá, mas por aí... isso que tá... Mas aqui pra gente tá normal, Lurdinha. Tá aparecendo aqui você, tá. Não se preocupa. Se der algum problema da sua imagem, ou da sua voz parar para mim, pode deixar que eu te aviso e provavelmente o pessoal vai falar aqui também, né? E travou ela aqui, João. Pois é, mas aí você tá com o Wi-Fi e o 3G ligado? Que é bom colocar. Peraí. O que será que tá acontecendo? Aí, você tá me vendo? Tô te vendo. Tá sumindo. Tá. Aí, é o seguinte. A internet tá travando, não sei. Mas você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Qualquer coisa, então pede o seu filho, então. Aí, beleza. Porque parece que parou de travar, Lurdinha. Acho que tá mais para você do que pra gente, tá? Não se preocupe. Então lá, Virgínia, Nilva, aqui, todo mundo falando que tá vendo, tá? Então, beleza. Então, tá bom. Então, deixa eu falar, né? Deixa. Eu sou professora, sou formada já há 26 anos.
e tenho, já sou formada pela Universidade do Estado, né? Trabalho já há 26 anos na sala de aula. Sou mãe do João, de 20 anos, e do Samuel, de 14 anos. Sou casada com o Fernando e tô aí. Vamos que vamos, né, Lourdinha? Vamos que vamos. E assim, Lourdinha, pra gente, eu recebi muitas perguntas, tanto de professores, alunos, mães e tal, alunos que estão com muita dificuldade de estudar, enfim. Mas aí eu vou tentar me organizar aqui de uma forma que a gente consiga abranger esse povo todo que mandou pergunta pra gente. E aí uma das primeiras perguntas assim que eu recebi aqui, Lourdinha, foi, quando eu anunciei a live, foi de uma professora que disse que está sofrendo com muita ansiedade por causa do mundo online, que ela não fazia parte da realidade dela. E ela tá sendo muito difícil para se adaptar, porque agora não basta só, por exemplo, preparar a aula, aí você tem que ver a gravação, iluminação, não sei mais o quê. E aí eu queria saber o seguinte, como é que tem sido, como é que foi, como é que tem sido essa transição para você, né? Como tem sido a sua experiência? O que você está fazendo para lidar com essa ansiedade de desempenho, né, que as pessoas ficam, né? Porque a minha aula tem que ser maravilhosa, os alunos têm que entender tudo. E aí, como é que você tem feito? Como é que tem sido isso para você? E o que você tem feito para se adaptar nesse cenário? Uai, é o que aconteceu aqui agora um pouco, né? Tudo é muito novidade para a gente. O que eu quero falar para essa colega, professora, tamo junto. Inclusive, quem quiser aí colocar hashtag tamo junto, tamo no improviso, né? Igual para mim, é um pouco assustador, a gente fica um pouco assustado. Eu quero agradecer hoje você essa oportunidade de estar aqui falando, né? Você está dando voz para a gente que é professor. Nós, professores, apesar de falar, de gostar desse contato com as pessoas, às vezes a gente fica sem voz e sem vez, né? Então, essa oportunidade de estar aqui com você é uma voz que eu sinto e eu represento essa galera. Olha aí o pessoal colocando, hashtag tamo junto, né? Então, a ansiedade é para todos. O que eu queria falar para essa colega e para todos que estamos ansiosos é o seguinte, a primeira coisa parabéns para ela por perceber que está ansiosa. Muita gente tem uns sentimentos e não percebe, não sabe o que está rolando, né? Às vezes desconta numa pessoa sem saber, às vezes desconta na comida sem saber. A pessoa não percebe o que está acontecendo. Então, ela já localizou onde que está a questão. E o meu marido fala uma coisa muito interessante, Pri. Quando a gente chega num lugar bagunçado, foi o que a pandemia fez com a gente. A gente tinha uma rotina. A pandemia tirou a gente da rotina, não foi? Verdade, então, totalmente. ela deixou totalmente. Tirou todo mundo da rotina, tirou todo mundo daquele lugar comum que estava acostumado. Sim. E aí, o que a gente faz quando isso acontece? A gente localiza o que está pegando. Onde tem uma coisa na situação que ela está atrapalhando mais. Quando a gente localiza essa situação, a gente vai lá e tira. E aí, tirando, ou acolhe o sentimento. Então, o que eu falo para essa colega? Primeiro, acolhe seu sentimento. Acolhe o que você está sentindo. Não julga, não fala que é errado, que você está errada, de estar ansiosa. É novidade, a novidade traz medo. E o medo traz essa insegurança para a gente, né? Sim. Então, assim, acolhe seu sentimento. Acolhe o que está acontecendo, acolhe você e veja. E aí é uma outra dica. Perceba um ponto que você pode melhorar, né? Boa, não dá para melhorar tudo, né? Então, por exemplo, de tudo que está acontecendo, eu preciso melhorar uma situação. Se eu melhorar um pouquinho, eu já vou de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, eu vou melhorando. Então... com certeza. E é aquela coisa, né, Lourdinha, igual você está falando, é novidade. É lógico que vai dar ansiedade. A gente não tem que ficar brigando com a nossa ansiedade, é usar ela a nosso favor. Igual você está falando, eu tô com medo. Isso aqui é tudo novo, é muito diferente.
Então, como é que eu faço para me adaptar melhor? Qual que é a única coisa que eu poderia fazer hoje para eu conseguir me sentir melhor? E muitas vezes é aquela coisa, as pessoas ficam querendo começar perfeito, né? E às vezes você tem que só começar, porque é começando, é você se colocando nesse caminho que você vai ficando bom. Então, de imediato, de cara, que a gente tem que pensar aqui é o feito melhor que perfeito e focar na nossa mensagem. Ok, eu estou transmitindo a mensagem, eu estou passando conteúdo, então deixa o resto que não está perfeito. É verdade. Então, assim, é igual eu com você agora. Eu gosto de falar sabendo o que eu estou percebendo. Como é que tá minha cara, se eu estou fazendo careta. E minha cara tá te fazendo uma careta para mim. Então tá muito engraçado aqui agora. Mas eu penso no outro que está recebendo, na pessoa que está recebendo, no outro que está do outro lado, né? E, assim, eu agradeço muito vocês de estarem aqui hoje por isso, porque a gente está, assim, a gente pensa em quem vai receber. E eu aprendi essa frase com você. Feito é melhor que perfeito. Vai errado mesmo, vai fazendo, né? E o convite que eu queria fazer também para as pessoas, Pri, que eu aprendi até com você, é baixar a régua, né? Baixar a régua, baixar o nível de cobrança. A gente fica no nível de cobrança absurdo, que não dá conta. Muito alto, e a gente não dá conta, e aí fica achando ruim, fica se sentindo incompetente, fica se sentindo para baixo, fica achando que não vai dar conta nunca. Mas se a gente der um passinho, vai dar conta, né? Exatamente. E assim, foi bom você ter tocado nessa questão, porque eu tenho percebido também muitas pessoas falando a respeito do rendimento dos alunos, né? Que não está sendo tão bom, reclamando que a escola, que a faculdade está passando pouca coisa, aí outros falando que está passando muita coisa, que não dá para aprender direito, aí começa a falar também que é muito melhor presencial, que online é muito difícil, mas assim, eu vejo também que é uma questão de aceitar as limitações, né? Se organizar, acolher ambas as partes. Se está difícil para você que é aluno, está difícil para você que também para a pessoa que também é professor, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então é planejar nesse novo formato, né? E aí assim, como é que vocês têm feito aí na sua casa, Lurdinha? O que você recomenda para não virar um caos, né, na casa das pessoas, né? Aquelas brigaiadas. Não, agora é minha vez de estudar. Larga esse computador, não sei o que lá. Uai, a primeira coisa é olhar. A gente tem uma regra aqui em casa que é assim: primeiro a gente olha a vida, a nossa vida. É uma regra que eu pus para os meninos. Segundo, a gente olha a escola. Então, aqui em casa, por exemplo, são 3 estudantes, eu me incluo no estudar também, né? Então, tem hora que tem reunião da escola, um está querendo fazer prova e o outro tem aula. Então, a gente observa. Vai ser a prova, vamos fazer a prova. Dá para fazer a prova outra hora? Dá. Então, beleza. Então, vamos para aquele que está tendo a aula. E assim a gente vai adaptando. Eu já fiz reunião no celular, aí o celular cai, a internet cai, e aí você volta e entra, e o outro demora. Quer dizer, é uma peleja, né? Uma peleja. Tá, continuando. Se travar, você me fala, Pri? Porque eu tô travada já. Pode deixar. Aí, então, primeiro é observar a hora, a situação. É o que temos para o momento. O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho ali, naquele momento, aquele recurso que eu tenho ali naquele momento. Então, para não gerar essa ansiedade, observar na hora, em cada hora. Cada dia tem o seu desafio, cada dia basta o seu cuidado, né? Não ficar naquele desespero. Isso que você está falando é muito importante, Lourdinha, porque é igual, às vezes, a gente esquece que a gente está focando do jeito errado. A gente está focando na reclamação, né? Ao invés de focar no que precisa ser feito. Ah, porque não tem um computador para todo mundo. Ah, porque a internet está ruim. Ah, não sei o que lá. Se você fica nessa murmuração, né? Aí as coisas vão ficar muito mais difíceis. Mas igual você está falando, o que a gente pode fazer agora para resolver isso? Como é que a gente pode se organizar? É isso que faz a diferença. É verdade. E assim, acolher o outro, acolher o sentimento do outro, acolher o sentimento do que o outro, às vezes o outro está muito nervoso e fala assim, olha, tem que ser no notebook. Então tá, então vai
vai no notebook, você acolhe o outro também, né? Não ficar naquele desespero, que tem que ser daquele jeito, com aquela régua, com aquele, né? Acolhe o que tem ali, administra ali naquele momento. E eu aprendi uma frase que eu gostei muito. Eu não erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então, guardar essa frase. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Ou eu acerto e fiz certinho e deu tudo bem, foi tudo legal. Ou eu aprendo que daquele jeito não dá. Então, eu vou tentar de outro jeito depois, né? E aí entra o foco na luz. Se eu foco na luz, eu foco na ideia, eu foco na solução. Se eu foco para baixo e fico reclamando, ai, que estresse, ai, que horror, porque tinha que ser do outro jeito. Sempre o outro jeito é maravilhoso, né? As pessoas falam assim, ai, no meu tempo, eu falei, que tempo? O tempo é agora, né? O que temos é hoje, o nosso tempo é agora. Não é ontem. Ontem já passou, amanhã não chegou. O que a gente tem agora? Então, não adianta ficar falando assim, era bom quando tinha menino. Quando tinha menino, tinha os pontos bons e tinha os pontos difíceis. Hoje, que é a internet, e eu acho que a pandemia veio só adiantar o que já ia acontecer, não é, Pri? Exato, com certeza. Já ia vir. Então, ele só adiantou pra gente. E a sensação que eu tenho é que a gente tá trocando o pneu com o carro andando. E aí é meio difícil mesmo. Mas a gente vai trocando, vai. É o que dá para fazer, então vamos. Isso é errado, é muito engraçado às vezes. Outro dia eu estava numa reunião com um colega, a menina do colega caiu, ele foi socorrer, enquanto isso o outro menino veio e falou, para mãe, para mãe. Então assim, acontece esse tipo de coisa. E tá tudo bem, não existe uma regra. Quando a gente fica pondo aquela regra ideal, e é isso que eu queria convidar as pessoas a parar. Para com o ideal, vamos com o real, e tá difícil para todo mundo, e tá bem para todo mundo. Nossa, a diferença é quem vai adaptar, porque uma lição da pandemia. Como que eu vou desaprender a ficar rígido para ser mais maleável e flexível? Né? Eu tenho que desaprender, eu tenho que aprender. Né? É verdade isso, porque a questão toda é a flexibilidade. Quando você fica na rigidez, no perfeccionismo, porque tudo tem que ser do meu jeito, eu não quero assim, você entra na ansiedade que é patológica, que causa muito sofrimento, né? Até eu te mandei hoje, né? A gente viu saindo no estado de Minas hoje, né? Que muitos professores estressados, a síndrome de burnout, é isso. É quando você pifa, porque você está tentando atender tantas demandas, ser tão perfeito, que você não aguenta a pressão. Então, esse convite que você está falando aqui é extremamente importante. Mais leveza, mais flexibilidade, né, Lourdinha? É verdade. E a Joelma colocou aqui vida real que fala, né? Vida real. Vida real que fala. Vida real que fala mesmo. E assim, muitas pessoas têm falado que essa questão de ter, às vezes, um computador só na casa, né, Lourdinha, causa muito estresse, né? Porque é para o filho, que é para a professora, né? Essas coisas todas. Então, assim, vamos tentar adaptar do jeito que dá, né, Lourdinha? Do jeito que dá. É verdade. E tem também, às vezes, por exemplo, a gente gostava muito do contato. Olha, escola, quando eles falam em voltar à escola presencial, eu arrepio os cabelos, porque eu, 26 anos na escola, Pri, não tem escola sem contato. Inclusive, uma coisa que eu sofro é falta de abraço. Que saudade de um abraço, que saudade de aglomerar, né? Porque não tem escola sem contato, sem encostar, me empresta borracha, me empresta seu lápis, encosta um no outro, os meninos vêm, você tomar uma leitura, você encosta o menino em você. Não tem escola sem contato. E uma coisa que nós estamos sentindo falta é o contato, né? Você faz atividade, você não sabe se o menino fez. Quando eu vou fazer uma atividade, eu sempre penso, toda atividade que eu vou fazer, eu penso em quem vai receber minha atividade.
E agora eu faço atividade, eu não sei se o menino está fazendo, se o fulano está fazendo. Vocês ficam assim, se o Joaquim está fazendo, o que será que o Samuel está fazendo, que o Bernardo está fazendo? O que está arrumando? E isso tudo a gente fica. E um dia que a mãe me falou, por exemplo, olha, a internet nossa é paga, então quando acaba o pacote, eu não tenho mais como fazer atividade. Aquilo me cortou o coração. Aí eu falei, então tem que pôr atividade com menos vídeo. Vou pôr atividade com menos vídeo. Vou fazer atividade para o menino só pôr resposta. Por exemplo, tem mãe que não vai conseguir imprimir o trabalho. Então, não dá para ficar naquela cobrança de eu quero perfeito e tem que ser desse jeito. Não. Cada um está sobrevivendo como pode, né? Sim. Cada um está fazendo o que pode, do melhor que pode. Não pode ter uma regra geral para todo mundo. Tem que ter uma regra que inclua, né? Então... Com certeza. Eu acho que muito está sofrido também, porque tem esse contato que você falou, né? É muito importante. Muitas vezes é aquela coisa também, eu estou com preguiça de estudar, eu estou desanimado. E aí, quando você chega na escola, você se anima e está lá com o colega fazendo, e tudo isso influencia. Eu vi um vídeo outro dia que eu morri de rir, porque a mãe falando assim com o menino, meu filho, você está doido para voltar para a escola e tal? Ou você está gostando que a mamãe estuda com você? Deus me livre, mãe, você não tem paciência igual a professora. Eu não sei o que, eu não aguento mais, eu quero voltar para a escola. Então, assim, tá todo mundo muito estressado, né? Tá muito difícil mesmo. Então, essa questão do contato físico, né? Daquela rotina, de ver o professor, de ter um abraço, aquela coisa assim, de às vezes sentir, né? Só de eu ver o professor ali, eu sei que eu vou dar conta. Então, realmente, dos dois lados está acontecendo isso, né? Foi bom você tocar nesse ponto, Pri, porque às vezes o pai, a mãe, é que está sendo professor agora, né? Uhum. Você dá atividade, e eu até chamo um pouco a atenção, assim, eu não estou querendo, eu quero que fique bem claro aqui que eu não estou jogando regra para ninguém. Eu só estou expondo a minha opinião, né? Uhum. E se não tiver bom, tudo bem. Mas uma coisa que eu penso é a pessoa, o professor dá uma atividade que o menino dê conta de fazer, sim, e o pai deixar o menino fazer. Não querer ser o professor. Porque nós temos pais que dão conta, mas nós temos pais que não dão conta, e não é para dar. Não é, o pai não fez o magistério, o pai não é a função dele estar ensinando o conteúdo, né? Então não precisa ficar estressado, ficar preocupado, né? Que eu não estou sabendo. Não precisa se culpar, porque não... Aliás, culpa é uma coisa que a gente devia pegar e jogar no lixo, né? Porque não ajuda. Não ajuda em nada, né? Agora, aquela coisa que você está falando, né? E outro dia a gente até conversando a respeito da live, você falou comigo e eu achei que faz muito sentido. Existe uma diferença entre educar seu filho e ensinar seu filho. Isso. É totalmente diferente. E as pessoas ficam se cobrando, se martirizando por causa disso, né? É verdade. E outra coisa também, às vezes o pai quer... O Samuel me falou uma coisa assim que eu achei o máximo. Ele falou que às vezes os pais cobram porque não quer que o filho erre, porque quer um filho perfeito. E aí senta ali e a letra tem que ser do jeito que o pai quer. E aí eu até lembrei daquela frase que o pai fala assim, eu ouvi isso muitas vezes quando eu estava na coordenação. Eu quero dar para o meu filho a vida que eu não tive. Peraí. A vida do filho ou a vida dele? É isso aí. Aí você pensa, eu quero dar para o meu filho a vida que eu não teve. Quer dizer, você não teve, você está sentindo falta. Ele não está sentindo falta. E é uma frase bonita, carinhosa, parece que é legal, parece que o pai está ajudando, mas na verdade ele está querendo colocar o filho numa competição, numa perfeição, e está fazendo mal para o filho. Às vezes o filho não quer aquilo. Exatamente. O filho quer a vida dele. O filho, né, não é? Eu estava pensando nisso, Pri. Se eu estiver exagerando aí, depois o pessoal vai correr para você, para fazer tratamento com você, viu? Meu objetivo não é machucar ninguém. Me perdoa se eu machucar qualquer pessoa. Mas o neném vai crescendo na barriga da gente. Vai crescendo, vai crescendo.
Quando ele fica grande, ele não sai para fora? Ele sai. E aí, a vida da gente, o neném vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. À medida, quando ele nasce, ele precisa 100% da mãe, ele precisa 100% do pai, ele precisa 100% da família. Depois que ele vai crescendo, é para ele ficando independente. Então, quando... Aí, por isso que essa fala não dá para ser tudo igual para todo mundo. Cada um tem que ver a sua realidade, né? Então, se o criança é bebezinho, se eu que não sabe ler... Hã? Travou? Não, eu que tinha travado aqui, mas aí parece que já voltou já. Tá dando... continuou, gente? Põe aí, o povo parou de falar? Mas é interessante aqui, que eu tô até vendo aqui agora, que a Kelly falou aqui, né? Mas equilibrar isso não é fácil. Realmente, Kelly, não é fácil. E assim, é porque, às vezes, tem essa questão que a Lurdinha tá falando mesmo, que superficialmente parece uma frase muito legal. Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Só que isso tem um preço muito alto para a criança, porque a criança tem que atender as expectativas desse pai, dessa mãe, né? Então, assim, às vezes a criança cresce naquela coisa de olhar, peraí, deixa eu ver se isso que eu tô falando, porque a criança quer se sentir amada, né? Então, deixa eu ver se eu tô agradando mamãe e papai aqui agora, porque no que eu quero não é importante, eu quero me sentir amado. E aí depois a criança precisa de anos de terapia para entender que era a vida dela, que era o caminho dela. Então isso que você está falando é muito importante e é legal observar, tipo, o que você está falando mesmo. O meu filho quer isso que eu quero para ele? Será que precisa disso tudo? É verdade. E outra coisa, eu não estou falando em momento nenhum de culpar ninguém. Nem culpar seu pai, nem culpar sua mãe, nem culpar você. Você faz o que é melhor para o seu filho. Você busca o que é melhor, né? Mas, às vezes, a gente precisa parar e pensar. Essa fala minha, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Você sentiu falta. E, às vezes, você coloca, não deixa ele errar, né? Ele tem que fazer o dever certinho. A mãe fica ali em cima do cangote do menino e não deixa a criatura respirar. E aí, quando chega na escola, e aí eu falo do lugar de professora, o menino não faz, ele não faz atividade. Porque a professora tem 30, 40 meninos na sala, não é? Aí como é que ela vai ajudar 30 e 40 do mesmo tanto? Aí o menino fica sem fazer, porque ele não tem autonomia, ele tem medo de fazer errar. Eu já tive aluno que travava e falava assim, não sei, e chorando, com medo de errar. Eu não estava julgando a criança. Faz, erra. Não é errando, né? É acertando ou aprendendo. Exatamente. E muita gente trava por causa disso. Foi uma pergunta que eu recebi, né? Tipo, parece que eu não sei estudar sozinho. Uma pessoa mais velha falando, né? Eu não sei, parece que eu não sei estudar sozinho. Por quê? Por causa disso. A gente meio que cria uma bengala psicológica que a gente entende que a gente só consegue fazer alguma coisa junto com o pai e a mãe que está ali do lado, ou junto com o professor. E é importante dar essa autonomia que você está falando. Para a pessoa falar, não, eu sou capaz e tudo bem se eu errar, né? Eu estou aprendendo. Eu não estou errando, eu estou aprendendo. E assim, a mãe fez o que achou que era melhor, né? Se a criança percebeu, a Joelma falou que os filhos querem atenção, querem estar junto. E uma coisa até que eu falo, Pri, eu falo muito isso quando eu estou falando de história, para a pessoa gostar de contar história para o filho, contar as manotas que dava, contar as coisas que fazia, porque às vezes o filho fala, nossa, meu pai fazia isso também, meu pai errou, meu pai sentiu medo. E à medida que ele vê que a mãe errou, que o pai errou, ele fala, não, se ele conseguiu, eu consigo também. Eu vou também. Aquela coisa assim, de ser vulnerável, né? Mãe, aquela coisa assim, não, minha mãe e meu pai também tinham dificuldade de matemática, também não gostava disso aqui e tal, então... É verdade. E tudo com muita generosidade, né? Travou? O Vinícius está falando da sociedade, abomina o erro, mas é somente através dele que é a parte que a gente se desenvolve. Olha isso. É verdade. É verdade.
É verdade, é fazendo que a gente aprende. Você já me falou isso, né? Ah, não vou fazer live, não vou fazer, não, porque eu não sei, eu vou falar bobagem. Mas vai falando bobagem Vai! também, vai errando. Vai fazendo que você vai ficando bom, você vai se acostumando. E isso eu falo para os professores que estão angustiados com isso, né? Ah, eu olho na câmera e não gosto, aí eu fico incomodado, não sei o quê. Não, foca na mensagem que você tem que passar. Conforme você vai fazendo esse movimento de simplesmente fazer o que você se propôs ali, aí você vai vendo que daqui a pouco você vai ficando mais natural, você começa a olhar mais para a câmera e tal, mas isso é um aprendizado realmente. E aí, eu tô lembrando aqui de uma pergunta que me fizeram também, Lourdinha, da questão de estudar em casa, que é muito difícil estudar só em casa, estudar só online. E aí que é necessário um pouco mais de disciplina e às vezes até criatividade, né, Lourdinha? Tanto por parte dos alunos como dos professores também, para passar o conteúdo e o aluno para pegar o conteúdo, não é verdade? É verdade. E primeiro a generosidade, primeiro a gentileza consigo mesmo e com o outro, né? Acho que o primeiro foco é esse. Segundo, é a que a gente precisa saber por que que eu estou fazendo aquilo. Quando eu sei o porquê que eu estou fazendo determinada atividade, eu vou além, eu vou atrás, né? Quando eu não sei porquê, eu não estou vendo sentido naquilo, aí fica mais difícil, aí a gente foge mesmo, né? Fica complicado. E assim, uma coisa... Pode falar, Lourdinha, pode falar. Eu mesma adorava, eu adoro fugir quando eu vejo que o trem está muito chato, eu quero fazer outro trem legal, outra coisa legal. E aí uma dica que eu dou para essa pessoa, pensa por que você está fazendo aquilo. Aquela atividade é necessária? É para você formar, por exemplo, da escola. É chato, às vezes a gente não entende por quê, mas aquilo vai me ajudar? Vai me ajudar a formar? Faz ela primeiro e faz um combinado com o seu interior. Ó, eu vou fazer essa coisa chata, depois nós vamos fazer uma coisa legal. Aí dá um prêmio. Exato, a recompensa. Faz o que é chato e depois faz o que é legal. É porque o nosso cérebro ele trabalha com recompensa. Se você senta na frente do computador para sua aula online, e aí já, nossa, que saco, não sei o que, esse trem é muito chato, me dá sono, blá, blá. Se você vai com esse pensamento, claro que vai ficar mais difícil, né? Então a questão é você também pensar, igual você está falando, Lourdinha, o porquê disso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é importante para eu conseguir concluir o curso. Então você se perguntar essas coisas. São perguntas que fazem totalmente diferente, porque às vezes o sofrimento é que a gente esquece que aquilo ali não é para sempre. A gente senta ali e aí fica assim, nossa, vou ter que ficar o dia inteiro aqui. Não, é um exagero. Você vai ter que ficar aqui 2, 3, 4 horas, mas aí é aquela coisa, né, de usar também a ansiedade a favor. Já deixa ali, tipo, a água perto, né, para você não se sabotar, né? Já deixa a água perto, já deixa o lanchinho perto, né? Fica num lugar confortável, que esteja com uma ventilação boa. Tudo isso vai fazer diferença para você conseguir focar no estudo. E aí é aquela coisa, né? Quem tem um porquê, né? Consegue superar tudo o que acontece. Todas as adversidades. O que que eu faço? Socorro! Mas o que que você quer fazer? O que, Kelly? Diga pra gente. O que que você quer fazer, amor? Você tem que saber primeiro o que que você quer fazer. Por que que você quer fazer? Quando você decidir, você vai, né? E estamos juntos. Agora, pode falar. Pode falar. Eu lembrei de uma historinha aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu queria contar uma história. Posso contar uma história? Claro, Quem quer história, põe aí. Quero história, quero. Põe aí pra gente ver. Porque eu só tô vendo minha cara. Gente, eu tô fazendo uma careta tão grande, vocês não têm noção. Não tá, não. Você tá linda, Lourdinha. Tá linda, aí, a história é assim, ó. Levanta a mão. Vamos preparar para a história, que eu tenho que pedir licença, né, para contar a história. Levanta a mão. Levanta a outra, juntou, junta a mão. Agora esfrega, coloca no ouvido essa energia boa para abrir o ouvido, para ouvir a história. Sentiu? Ai, que delícia, agora, gente. Levanta uma mão, levanta a outra, juntou. Esfrega. E coloca no coração. Ai, gente, que delícia.
Respira, 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 não pira. Respira. Percebe que você está vivo, que você é maravilhoso. Abre seu coração, aí dentro tem um lugar muito especial que quer ouvir a história. Pronto. Agora, levanta uma mão, levanta a outra, juntou, esfrega, esfrega, esfrega. Põe na boca agora. Fecha a boca. E só eu que vou contar. Todo mundo, quando nasceu, ganhou um baldinho. Não esse aqui de pipoca, para engordar. Ganhou um baldinho que fica aqui dentro do coração. Esse baldinho precisa ficar cheio todo dia. Se esse baldinho estiver cheio, você fica alegre, você fica iluminado, você fica bem, você tem força para fazer qualquer coisa. Quando esse baldinho está vazio, gente, um desânimo, um desespero. Oh Deus, oh céu, oh vida. Quando eu nasci, mamãe falou que eu ia sofrer, mas ela não falou que ia ser todo dia. Quando eu fico desanimado, é porque meu baldinho está vazio. Agora, só tem um jeito de encher esse baldinho, é colocando coisa bonita, coisa bela, coisa que eu gosto de fazer, coisa que me dá energia, igual pilha do celular, igual o carregador do celular quando tá fraquinho, você tem que pôr na bateria. É a mesma coisa na energia, você tem que encher, carregar. E eu posso ser um enchedor de balde, falando coisa legal, dando coisa legal, sendo legal, ou eu posso ser um despejador de balde. Quando eu sou um despejador de balde, eu acho que eu ofendendo o outro, que eu xingando o outro, que eu pôr na culpa no governo, que eu pôr na culpa na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu filho, ou na escola, eu virando aquele gato gago que fica cheio dos mimimi, que eu vou poder ficar mais feliz. Engano, gente. Engano. A gente só, à medida que a gente esvazia o balde do outro, o nosso também vai esvaziando. Eu só consigo encher o meu balde enchendo o balde do outro. Então, eu quero que vocês pensem aí agora. O que enche o seu balde? Para um minutinho. O que enche seu balde? Cada um tem um jeito de encher o balde. Eu encho o balde contando história. Eu encho o balde conversando com vocês. Eu encho o balde ganhando um abraço. Eu encho o balde ganhando um beijo, comendo uma comida gostosa, ouvindo uma música. E você? O que enche seu balde? Escreve aí. O que enche seu balde? O que enche? Pergunta aí na sua casa. O que enche seu balde? Mãe, pai, o que enche seu balde? Às vezes é uma carta, às vezes é um telefonema, às vezes é um abraço, às vezes é ajudar a mãe, lava vasilha para a mãe, às vezes é uma flor, às vezes é uma comida gostosa. Cada um tem o seu enchedor de balde, né? Vamos encher o balde. Quando você tiver com o seu balde bem cheio, se eu preocupo em encher o meu balde e o balde de quem está perto de mim, eu melhoro o mundo. Então, vamos encher baldes. Maravilhoso, Lourdinha. Perfeita, perfeita. Que linda a sua história, linda. E o jeito que você contou, gente. Olha a reflexão, gente. Olha que reflexão, gente. Vinícius está falando aqui, Lourdinha, ó, a casa limpa enche meu balde. Vinícius é totalmente atos de serviço. Ai, gente. Enche a minha também, Vinícius. Quando alguém me ajuda a limpar a casa, eu tenho pavor de limpar a casa sozinha. Quando eu gosto de gente, eu já descobri isso. Então, quando alguém trabalha comigo, eu faço o que precisar, mas junto, né? Aqui deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Adri tá falando, doando atenção, carinho, ajudando o próximo, com certeza, assim também enche meu balde. A Andrea tá falando aqui, meu balde enche quando estou com a minha família. É isso, gente, porque às vezes, né, Lourdinha, a gente
coisa, né? Boas E a gente esquece de gargalhadas, fazer né? essa Olha para você conexão. ver, atos de serviço, boas gargalhadas, às vezes ri, né, Pri? Ri. Outro dia eu percebi como que eu estava Rir, séria. Eu falei, gente, tem que rir. Rir é tão bom, rir de libera si mesmo, né? endorfina. Rir de É, si faz mesmo, um bem pro outro. abraço. É, aqui em É, casa tem essa coisa mesmo. Acho que a alegria de adulto realmente é a casa limpa, cheirosa. Então aqui em casa a gente divide as tarefas para não ficar muito pesado. Então a gente adora quando tá a casa limpa. Isso reabastece. A gente parece que dá um gás assim pra gente, porque a casa reflete muito do nosso interior também, né? Então é é. uma dica aí, né? Às vezes quando você está muito bagunçado internamente, não é à toa que você vai lá faxinar, limpar a casa, se organizar, tem tudo isso. Né? Então, assim, é É, muito importante que a gente saiba realmente o que enche o nosso baldinho, né, Lourdinha? é. E outra coisa, alguém falou aí, reclamação, a Milena, né? Reclamação esvazia, Isso. esvazia Aí, ó. muito. Esvazia o balde de você e do outro. Nossa, quem É. aguenta ficar perto de uma pessoa reclamona, né? Nossa, dá Ela uma fica tudo para preguiça. baixo. Dá uma preguiça, suga as energias. Porque qual que é o problema da reclamação, né, Lourdinha? A reclamação é você tá vibrando em tudo que tá dando errado e você tá clamando aquilo de novo na sua vida o tempo todo. É, Agora, se você se percebe, né, uma dica que eu dou para todo mundo aqui que está assistindo a live, se você percebe que você tem esse hábito, tenta transformar isso num desabafo com o outro, porque qual que é a diferença do desabafo? O desabafo é quando você está vivendo uma situação difícil e você quer que o outro te ajude. Porque que acontece? A reclamação é assim, você está falando e você não deixa nem o outro falar. Você nem respira. Você não está querendo a solução. Agora, quando você está desabafando, você está falando assim, olha, eu estou com esse problema, me ajuda a resolver isso? Então, tenta mudar o jeito que você está falando as coisas aí na sua vida. é verdade. E é legal isso, reclamar é clamar de novo. Então, se eu tô É, achando ruim aquilo e eu fico pedindo aquilo de novo, já é, pensou que horror? é. Aí fica difícil mesmo. E assim, uma coisa que eu acredito, gente, voltando aqui, esse papo tá tão gostoso, tem que tomar cuidado com o tempo para não estourar. Lourdinha, sua imagem travou um pouquinho, mas eu acho que ainda você tá me ouvindo, não tá? Tá, tô ouvindo. Tá, né? Então, beleza. E Põe assim, aí, gente, se tá ouvindo, manda coração pra gente saber que vocês estão aí. A gente fica sabendo se tá vocês todo põem mundo coração. ouvindo? Tá todo mundo Tá vendo? todo mundo ouvindo e vendo a gente? Põe coração aí, põe mãozinha. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Parece que sim. Tá demorando um pouquinho. Pra mim tá travado, então eu não sei. Vamos ver. Mas deixa eu ver. Ah, tá. A Rosana já colocou aqui, Camila também aí, Ah, acho que agora que obrigada. voltou. Mas assim, essa questão, né, Lurdinha, aqui voltando um pouco para as perguntas, que foram muitas que a gente recebeu, eu acredito que tanto no formato online quanto no presencial, é importante demais as pessoas também, principalmente essas que estão reclamando que não estão conseguindo estudar direito, que não estão conseguindo render, é importante a gente fazer pausas, fazer intervalos, né? Eu me pergunto se esses intervalos eles têm sido feitos também no ambiente online. Né? Porque da mesma forma que às vezes as pessoas querem que passe muito conteúdo, esquecem que o nosso cérebro ele tem um limite, que ele consegue realmente focar e tá tendo atenção ali. Que nem sempre passar, despejar um monte de conteúdo significa que está sendo produtivo, né, Lundinha? É Isso verdade. tanto para quem está aí passando Aprender conteúdo é quanto diferente de ensinando. encher, né, Pri? É, Aprender é tudo que faz significado. Uma coisa que eu pergunto sempre para os meus alunos: o que essa aula te ensinou? O que você aprendeu com essa aula? Eu sempre peço, escreva 2 lições que você aprendeu com essa aula. Uma lição que você aprendeu. Porque quando você aprende, aquilo entra para dentro de você, você não esquece. E o aprendizado para que é? É para poder fazer você caminhar e melhorar um tiquinho. Se você melhora um tiquinho a cada dia, gente, você tem que aprender uma coisa. Eu pergunto aqui em casa muito, qual é a boa do dia, né? Se você aprender uma coisinha por dia, no ano todo você aprendeu 360 coisas, 366 coisinhas. Isso faz uma exato. diferença absurda na vida, né? E às É, vezes a gente fala assim, não dá para a escola me ensinar, a escola não está me ensinando nada, né? Eu não aprendi nada porque eu não está tendo aula,
Mas será que você não pode pegar um livro? Será que você não pode pegar uma... Tá ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Será que você não pode pegar um livro? Será que você não pode pegar, conversar com alguém? Conversar com os mais velhos, gente. Conversar com uma pessoa, sabe? Uma coisinha. Eu peço aos meninos assim, anota todo dia uma lição que você teve. Um aprendizado que você teve. Uma gratidão que você tem, um agradecimento que você faz. Que aí você ensina aquele olhar para a luz, focar na luz, focar naquilo, na ideia, focar na solução. Então, é bacana, né? Lurdinha, você deve fazer parceria aí com a Priscila, essa live está sendo sensacional. Olha, isso enche muito meu baldinho, Virgínia. Esses carinhos, esses corações, enche muito. Gente, manda bastante coraçãozinho aqui. Eu tava olhando aqui, Lurdinha, porque meu tempo travou. Aí eu peguei o celular e eu tô aqui chocada que já são 15 para as 8. Ninguém merece. A gente nem falou metade do que a gente queria, mas tá bom. A importância a gente está falando de tanta coisa bacana aqui, tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para os professores. Então, se ficar um pouco que a gente está conversando aqui para todo mundo, já tá ótimo, né, Lurdinha? É verdade. Vocês podiam colocar aí pra gente. Obrigado, Milena, pelo carinho. Obrigado vocês todos. Eu não consigo falar para todo mundo porque tá travando para mim. Mas se vocês estão ouvindo, é o que importa. Beleza? Exato. Eu queria que vocês colocassem aí pra gente o que agregou. O que a gente falou aqui agregou para a vida de vocês? Mas aqui, não despede ainda não. Não despede ainda não. Não vou despedir não, eu só tô querendo saber, porque... Se eles estão gostando, né? Vê aí se foi pra você. Eu tô vendo coração subindo aqui, muito delícia. É muito bom, né? Dá um quentinho no coração, né, Lurdinha? E assim, gente, mandaram pergunta aqui pra mim, né, falando da questão que tá com dificuldade de estudar. É muito importante manter uma rotina, ter um mínimo de planejamento e organização, né? Você equilibrar o prazo, né? Então, assim, seus e dos outros também, que a Lurdinha está falando muito aqui hoje, né? Então, assim, hábitos alimentares fazem a diferença nesse rendimento que você vai ter. Uma boa de sono faz a diferença também. Fazer atividade física, terapia para lidar com tudo isso que é muito novo para a gente, né? Então, assim, tudo isso ajuda a passar por esse momento que a gente está vivendo de uma forma mais leve, né, Lurdinha? É verdade. Ô, Pri, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui também? Quando o professor da prova, quando o aluno fez uma atividade, ele quer ver se o aluno sabe aquela atividade para passar para um outro nível. Então, essa prova que o planeta Terra está passando é para a gente passar para um outro nível, é para a gente mudar. Então, toda prova que você tiver na sua vida a partir de hoje, toda dificuldade, toda questão, todo problema, quando a gente está dando aula para os alunos, que você está falando sobre problemas, né? Questões de probleminha. Maria comprou 3 laranjas, Joaquim comprou 5. Quantas frutas que eles compraram? Quando você dá um problema, você não olha o que esse problema está me ensinando, o que ele está me contando, o que eu vou ver. E você não resolve, não aprende? A mesma coisa com a prova da vida. Quando você faz uma prova, quando você tem um desafio, esse desafio vai levar você para um outro patamar, para um outro nível, para uma outra etapa. Então, não tenha medo de desafio, né? Igual eu, não sei mexer com a internet, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um curso. Até de acordo com a pergunta que a professora perguntou, né? Diante do cenário que eu olhei, eu vi que o meu emocional estava precisando trabalhar. E estava precisando trabalhar também a internet. O que eu fiz? Apareceu um curso, tem muito curso de graça, bom. Apareceu um curso que a minha colega me mandou sobre inteligência emocional. Eu fiz o curso de inteligência emocional. Depois eu vi que era sobre internet. Aí eu estou fazendo um sobre internet. Ou seja, você vai vendo aquele ponto onde eu vou melhorar e hoje eu já estou melhor, porque eu já sei alguma coisa de Instagram,
Não sei muito não, mas já sei como é que entra, eu não sabia como é que entrava. Eu já, sabe, hoje eu já estou aqui falando para vocês, há uns meses atrás eu não entraria aqui nunca, morrendo de vergonha. Isso. Então, olha, isso já é um avanço. Já passei para um outro nível, né? A superação é isso, é passar, é ser superior a si mesmo, é superar a si mesmo, né? Então, não tenhamos medo de passar por isso. Não tenha medo. Nós vamos sair mais forte, nós vamos sair mais resiliente, nós vamos sair mais empáticos, nós vamos sair olhando mais para o outro, porque a gente já percebeu, o que atinge uma pessoa atinge o mundo todo. Não dá mais para ser egoísta e pensar no próprio umbigo, né? Quando que a gente imaginou que um vírus pequenininho ia parar o planeta, né? Exatamente, né, Lourdinha? E você está falando, tem tantas formas simples da gente aprender a superar isso. Tem as lives que são colocadas aqui, né? Tem os conteúdos, né? Igual a gente está no psicodesafio, né, Lourdinha, também. É uma forma de aprender, de crescer junto. Enfim, gente, tem tantas alternativas, mas se você fica focando só em tudo que está dando errado, você não consegue enxergar soluções. É verdade. Né? E assim... Pode falar, pode falar. Não, eu tô vendo aqui o carinho da Milena, que é da Lourdinha como professora. A Milena é uma querida, é uma amiga querida. Um beijo para você, Milena. Mas, que assim, linda! Milena, você encheu muito meu baldinho hoje. Ai, Milena é um doce. O que eu mais peço a Deus, eu gosto muito de estudar, como eu falei, né? E eu estava lendo outro dia, descobri que quando você fala, você ensina um pouco. Mas quando você aprende, quando você lê, você aprende outro tanto. Mas quando você passa o que você aprendeu, você aprende muito mais. Então, a gente precisa sempre passar para frente. Gente, vamos passar. Vamos passar para frente, vamos passar para frente. E um convite que eu queria fazer hoje também... Nunca mais falar que professor é coitado, pelo amor de Deus. Quando eu falo que eu sou professora, eu escuto muita gente falar assim, coitada. Coitado não, gente. Sabe por quê? Quando eu falo, a Camila falando que está com saudade, estou com muita saudade de aglomerar, Camila. Quando a gente fala que um professor é coitado, eu vou querer alguma coisa de um coitado, gente? De um pobre coitado que não tem nada para me dar? Se eu acho que ele é coitado, eu acho que ele não tem nada para me dar. Então, por favor, não fala que professor é coitado, que professor é herói. Professor é uma profissão, é a profissão. Outro dia eu vi uma live do Cortella, que ele falou assim, olha que bonito, você é professor que está aí desanimado, vai escutar isso agora e vai guardar. Professor, o Cortella falou que toda vez que ele vai dar um autógrafo, que ele está lá dando um autógrafo, junto com ele, eu até arrepio, junto com ele está a professora Mercedes, quando ensinou para ele a escrever o nome dele. Olha que lindo! Que lindo, professores! Que lindo! A gente tem o poder de caminhar junto com o outro, de estar junto com o outro. Quando eu fico sabendo que um aluno meu virou doutor, eu já tenho aluno que é doutor, que estudou muito mais do que eu ensinei, né, alfabetizei, que é doutor. Olha que delícia, isso não tem preço. Você sabe, Lourdinha, que eu concordo muito com você. Eu tenho tantos professores que me inspiram a ser uma boa profissional, a ser uma boa pessoa. Eu falo de professores mais recentes que passaram pela minha vida, da psicologia, e até do pré-escolar, por exemplo. Eu lembro da minha professora, eu fiquei tão encantada com ela, foi tão gostoso estar lá, que quando a minha mãe foi buscar, eu falei que ela não era minha mãe. Eu gostei tanto da escola, eu gostei tanto da aula, que a professora, eu lembro dela, tia Andréia. Aí ela virou e falou assim, Priscila, sua mãe veio te buscar. Eu olhei assim e falei, não, não é minha mãe, não. Olha isso, olha isso. E ela, assim, eu tenho fotos dela nos meus aniversários. Ela que tirou meu primeiro dentinho, que caiu. Então, isso que você está falando faz muito sentido mesmo. Professor é uma profissão, assim, abençoada, maravilhosa. Realmente. E a gente tem que empoderar disso, né?
A gente fala, professor, recebe mal. É claro que a gente quer uma condição de trabalho melhor. Tem muita coisa para melhorar, É claro que a gente quer. Eu não estou sendo aqui ingênua, não. A gente precisa de uma condição de trabalho melhor. A gente pensa no outro que está ali. A gente pensa em quem está ouvindo. Quando o professor faz greve, ele está pensando nas condições que tem sustentável. Ele quer um mundo melhor, né? Um Brasil melhor, uma nação sem educação, gente. Ela vai lá para os beleléu. Então, eu não estou falando coisa, mas assim, tem orgulho de ser professor. Não fala assim, quando alguém te perguntar, o que você é? Eu sou professor. Sou professor. Não, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou contadora de história, né? E quando a gente assume esse papel, eu passo isso para o outro, eu mostro isso para o outro me valoriza, o outro me vê, e aí ele pega aquilo que eu estou dando para ele, né? Se eu dou valor para o outro, eu pego com valor aquilo que ele está me dando, né? E aí eu vou ajudar meu filho quando eu falo. Não, é isso que a gente leva para a vida, da vida no final, né, Lourdinha? São essas lembranças, esse carinho, olha só, e você tocando o coração de tantas pessoas aqui, né? O pessoal falando aqui, Andréia, sou professor com muito orgulho, né? Olha só que bonito isso, né? E a Miriam falando aqui, quanto aprendi com essa live. E assim, gente, foi muito gostoso. Não fiquem tristes quem a gente não citou nomes, né? Porque assim, o nosso baldinho hoje está cheio de muitas mensagens, né? Foi muito pessoal muito carinhoso aqui, participou muito da live. Infelizmente o tempo é curto, né? A gente não consegue ficar muito tempo aqui, porque senão cai, o que acontece? Senão trava aqui do nada e eu não consigo salvar para as pessoas que não conseguiram participar ao vivo. Né? Mas, tá bom. Né, com certeza, eu acho que foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Vai ajudar crianças de todas as idades, porque é muito importante, né, Lourdinha, a gente se fazer criança, independente da idade que a gente tenha. É essa abertura, a gente se colocar assim na vida que faz a diferença. Né? Se você fica só olhando para o que está vazio, para o que está faltando, o seu sofrimento aumenta. Mas se você aprende a ressignificar, a olhar o que está acontecendo e buscar o aprendizado, igual a Lourdinha colocou muito aqui, nossa, aí a sua vida muda totalmente. Você entra em outra vibração, né, Lourdinha? É verdade. É isso que a gente quer, né? Um mundo melhor. E a gente só consegue um mundo melhor quando a gente primeiro começa com a gente, né, Pri? Seja generoso com a gente. Depois seja generoso com o outro. Aprenda você, ensine para o outro, né? Verdade, verdade. Lourdinha, eu vou ter que encerrar, que acabou o tempo, pelo que eu acho aqui. Acho que só tem 2, 3 minutos e eu tô com medo de não conseguir salvar, tá? Muito obrigada por esse tempo tão precioso que a gente teve aqui junto, gente. Muito obrigada a todos que participaram aqui. Não deu tempo de ler todos o carinho que a gente recebeu. Olha aqui a Virgínia pedindo para você voltar de novo. Pode deixar, a gente vai combinar, né, Lourdinha? Pode deixar, tamo junto. Então tá, um beijo grande. Você quer falar mais alguma coisa rapidinho? Não, eu tô com medo de não salvar para os outros, então eu vou dar um beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Amo vocês. Obrigado mesmo. Beijo, Lourdinha. Muito obrigada, tá? Até mais. Eu que agradeço. Tchau. Que lindo.